turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um MD Ensino Cast, um podcast sobre medicina, um podcast que a gente fala sobre comportamento médico, que a gente fala sobre questões assistenciais e principalmente sobre tomada de decisões. A gente tenta desconstruir um pouco as questões formais do livro, enfim, dos artigos e trazer para a prática e, obviamente, te ajudar a tomar a decisão mais assertiva. Na verdade, esse é o nosso mindset, né, já é o nosso jeito de fazer ensino aqui do MD Ensino em todos os canais que a gente participa. E como vocês já estão familiarizados, o nosso podcast, ele na verdade ele é capitaneado, eu só faço sua apresentação, mas ele é capitaneado, a host do nosso podcast é a nossa queridíssima Juliana, que está aqui hoje, quente, com temas que eu não conheço. Você gosta de fazer abertura porque você gosta da vinheta, né? Exato. Entendi. Você gosta de associar a vinheta à sua abertura. Exato, eu preciso dessa energia. Entendi. Você fica cheio de energia. Exato. Legal. Do que a gente vai falar hoje? Porque sedação. Eu não sei, justamente eu não sei. Sedação. Sobre sedação. Eu fico preocupada, que eu tô preocupado com a duração desse podcast. Sedação é um tema que eu sei que ele gosta, então... Eu gosto e tem sou meio polêmico. Ele é polêmico, então ele pode fazer muitas críticas. Sempre construtivas, né? Vou tentar lógico. Controlar. Mas dependendo, pode ser desconstrutivo. Quer dizer... Caraca, Luísa. Talvez seja um podcast censurado, então. Pode ter uns pi. Não, pô, não falo palavrão, não. Sou uma pessoa... Mas a censura entrando. Entendi. Mas claro que não. Vai ser muito enriquecedor, com certeza. Ao vivo, então já sabe o tamanho, então dá pra... Até porque esse é aquele formato nosso, né, Júlio? Mais curtinho, mais direto, falar um pouco mais técnico. A turma tem gostado muito aí, as críticas têm sido positivas nesse formato. Não que a gente abandonou os outros, né? Não que a nossa intenção não é receber mais convidados aqui, muito pelo contrário. Daqui hoje vai ter um podcast sensacional aí de infecto com Bill e Carol. A gente já falou isso no outro podcast. Uhum. Mas esse formato também tem sido muito, muito legal, muito valoroso e o pessoal tem gostado muito. Dito isso, só uma coisinha rápida. Se inscrevam no canal, no YouTube, MD Ensino. E aqui no Spotify, que a gente vai escutando, coloca lá, vai lá na sua tela, marca lá a avaliação, marca o sininho para você receber notícia. Nosso podcast é toda segunda-feira, nós estamos aí já no episódio, nem me lembro quanto, 30 e tantos já, desde o começo do ano praticamente, tirando com algumas exceções de semanas com feriados, a gente, toda segunda-feira o podcast está no ar, né, Luiz? Às vezes o Luiz demora um pouquinho para entregar, então a gente... Mas como ele é gente boa, a gente... Às vezes também, né? Nem sempre que ele é gente boa, não. Dito isso, vamos falar sobre sedação, então. Sedação. Não sei nenhuma pergunta que você vai fazer. Estou ansioso, inclusive, com a barriga doendo, com uma contração esplêndida aqui. Tá bom, vamos começar do começo. Por que sedar? Caraca. O problema é eu não saber que ela me joga umas perguntas, assim, filosóficas no meio do caminho. Ju, assim, eu vou te responder de forma precisa e prática. Na verdade, que eu já falei, tem rios, né? No nosso curso de ventilação mecânica a gente fala muito isso, que a gente tem uma aula só sobre sedação, tem rios sobre isso. Na verdade, assim, basicamente, eu vou te responder falando os motivos de sedar. Não sei se você tem essa pergunta aí, mas eu entendo que só existem 3 motivos para você sedar um paciente, de uma maneira geral. E todos esses motivos, eles têm como fundamento a sedação como parte do tratamento. Então, a intenção é utilizar a sedação para tratar. A sedação, ao contrário do que muita gente pensa aí, e muita gente usou e trabalhou em determinados momentos, a sedação não é para conforto do paciente em ventilação mecânica, por exemplo. A sedação é tratamento. E aonde que a sedação é tratamento? A sedação é tratamento num paciente neurocrítico, que eu preciso deixar o meu cérebro apagado, com metabolismo reduzido. A sedação é tratamento num paciente com choque muito grave, para justamente diminuir o meu consumo, meu VO2. E a sedação é tratamento num paciente com SARA grave, justamente uma injúria pulmonar muito grave, justamente porque eu preciso proteger meu pulmão de drives, aí, de forças ventilatórias muito grandes. E quando o paciente nessa situação está acordado e lúcido, ele tende a gerar um alto volume corrente, uma mecânica power muito intensa, stress, strain alveolar e, consequentemente, lesão alveolar. Então eu encaro e te respondo por que sedar sempre
sedar para se tratar. Então, a sedação ela deve ser sempre tratamento. E sedação como tratamento é basicamente entra nesses 3 cenários. Claro que existem outros cenários que, invariavelmente na prática, a gente vai utilizar a sedação, mas que todos esses outros cenários, inclusive esses de tratamento, mas todos esses outros cenários, a gente vai discutir talvez, mas eles devem ser extremamente transitórios. Uma situação muito objetiva, assim, eu tenho um paciente extremamente agitado, com risco de extubação muito alto, e eu vou sedá-lo até que eu consiga entender como deixar ele mais calmo do ponto de vista de medicamento, como deixá-lo, como estubá-lo, resolver, trazer a família para perto, orientá-lo. E aí nesse cenário é uma sedação que na verdade é extremamente rápida, extremamente curta, mas de uma maneira geral a gente seda para tratar. E isso é uma coisa, um caminho mental que a gente tem que ter bem claro, assim, a sedação como tratamento, porque aí a gente começa a olhar para a sedação realmente onde ela importa. E aí, quais são as nossas metas em relação, por exemplo, a nível de sedação? Metas de RAS mesmo. Eu quero sempre um RAS -5, eu quero sempre um RAS -4, ou depende de cada situação? Ju, essa sim é uma pergunta que talvez eu vou falar algo que eu preciso ser coerente, e talvez eu fale algo que não seja bem o habitual que se propaga. Porque se a partir do momento que eu disse que sedação ela é tratamento, nessas condições que eu te citei, eu preciso reduzir o metabolismo do cérebro, o metabolismo o VO2, o consumo quando eu estou no choque, e eu preciso ter o meu paciente permitindo que eu faça a ventilação protetora. Então tem 2 caminhos para te responder. Um caminho para quando você tem uma capacidade técnica e uma capacidade de tempo, e a gente sempre fala muito sobre o tempo como uma variável importante, mais nível avançado, ou capacidade técnica mais avançada, ou um tempo mais te permite ficar mais do lado do paciente, que é basicamente o seguinte: quais são as suas metas dentro desse cenário? Para o paciente que eu estou com um TCE, uma injúria cerebral aguda, que chegou para mim agora e eu quero controlar, deixar ele, de reduzir o consumo desse cérebro, reduzir o metabolismo cerebral, para justamente, enfim, todo o mecanismo que isso tende a proteger o cérebro, o meu RAS é -5. Eu preciso de uma sedação realmente potente, -4, -5, mas não faz sentido ter um paciente RAS -1, -2, -0, não faz sentido. O tratamento é deixar o cérebro desligado. Da mesma forma, se eu tenho um paciente com um choque hemodinâmico grave, e eu quero reduzir o consumo, eu quero deixar esse paciente calmo, o máximo possível, sem agitar, sem taquicardia, sem aumentar o seu metabolismo por descarga adrenérgica, seja por dor ou por hiperatividade. Então, nesse cenário, a minha meta vai ser ali, RAS -4, -5, -3. Do mesmo jeito, quando eu falo sobre sedação para poder gerar uma ventilação protetora. Eu preciso que esse paciente se entregue um pouco mais à ventilação mecânica. Se eu preciso que ele se entregue um pouco mais à ventilação mecânica, eu controle bem a ventilação mecânica, eu não sei se eu consigo fazer muito isso se eu tenho um RAS muito baixo. Então, como eu estou pensando em tratamento, e o tratamento quase todo ele é focado em deixar o paciente desligado, o meu RAS é -5, -4. Essa é a minha meta de sedação quando eu entendo que a minha sedação tem um objetivo de tratamento. Claro, de novo aqui a importância do tempo. Eu não vou fazer isso por 7 dias. Se eu estou olhando para esses cenários, então, poxa, a minha sedação no meu neurocrítico vai ser quase as primeiras 48 horas. A minha sedação, como tratamento do meu choque, a partir do momento que eu consigo acoplar DO2, VO2, meu lactato clareia, a minha hemodinâmica estabiliza, eu vou acordar esse cara. A minha sedação no meu paciente de ventilação mecânica, não ventilação mecânica, mas na injúria grave, a partir do momento que eu começo a ter uma recuperação, o tratamento está sendo feito, por exemplo, na infecção bacteriana, e eu começo a ver o meu paciente se recuperando do ponto de vista ventilatório, eu retiro a sedação. Então, mas nesse cenário, o RAS tem que ser sempre alto. Eu quero deixar o cara sedado. O que acontece é que a gente fica falando, meta de sedação, RAS -0, -1. Veja, isso talvez seja que você esteja indicando a sedação errada. Sedação propriamente dita. O que você pode fazer muitas vezes eu tenho um paciente que está em ventilação mecânica,
agitado, eu não consigo deixar ele calmo e eu não consigo ainda estubar, estou no processo de recuperação de outros fatores. E aí, nesse cenário, eu vou colocar um Precedex, por exemplo, para que ele fique calmo. E aí, esse calmo, na verdade, vai ser o RAS 0, menos 1, mais 1. Ou até mesmo uma dosezinha baixa de Propofol para isso. Mas entenda que aqui eu não estou usando a sedação da maneira para o que ela deveria ser, que é tratamento. Eu estou usando com uma transição para que realmente eu consiga eliminar aquele fator que eu quase sempre ventilação mecânica, aquele fator que faz com que o meu paciente não tenha uma autonomia maior, né? Tenha que ficar lá uma contenção química por conta de uma agitação extrema. Mas isso, de novo, tem que ser muito transitório até que você consiga controlar essa agitação. E aí, como que a gente seda? Quais são as drogas? Quais são as formas de sedar? Sempre midazolam e fentanil? Não, nunca midazolam e fentanil. Brincadeira, nunca não. Raramente midazolam e fentanil. Ju, essa é a resposta que eu posso te dar de uma maneira mais técnica, tá? Assim, como sedar? Basicamente, obviamente, depende muito do que você tem. Eu gosto de construir um funil de tomar decisão sobre sedação, que basicamente ele vem de conhecimento. Então, eu sei usar todas as drogas. Propofol, ketamina, midazolam, eu tenho todo o conhecimento para usar todas elas. Se eu tenho, eu passo para o segundo momento, que é exatamente qual foi a indicação da sedação. Por que eu falo isso? Porque algumas sedações, por exemplo, quando eu tenho um paciente com estado de mal não convulsivo, o midazolam, ele tem um pressuposto de ser, ele é a droga de primeira escolha nesse sentido. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que tem um broncoespasmo, talvez o Propofol seja um cenário com broncodilatação, por aí vai. Então, eu olho para o paciente. Se eu preciso de uma sedação ultra rápida, paciente não, para indicação, né, que eu falei, que eu costumo chamar de paciente também. Se eu quero uma sedação ultra rápida, por exemplo, o paciente vai fazer um procedimento rápido, vai voltar a utilizar drogas de meia-vida muito curta, como remifentanil, Propofol, são drogas de boa escolha. Mas lembra, eu estou em todo o conhecimento lá em cima. E aí, dito o conhecimento, o paciente, que é basicamente qual a indicação que ele tem, eu vou para o meu terceiro, que é a avaliação de custo, se é possível. Então, poxa, se eu cheguei aqui no final e tenho midazolam e Propofol, qual que é a mais barata? Ou remifentanil, vamos ficar melhor porque midazolam e Propofol eles até são mais ou menos parecidos. Remifentanil e fentanil, qual que é mais barata? Entende? Então eu criei esse funil. Mas esse funil, de uma maneira geral, ele é muito... A gente discute muito aí também no curso de ventilação mecânica. Ele é muito complexo para você construir. Objetivamente. Na literatura, de uma maneira geral, você deveria sedar, eu estou dando de sedação, paciente com Propofol com primeira linha. Ao contrário do que, pelo menos aqui no Brasil, a gente preconiza, a gente utiliza muito midazolam com primeira linha. E inúmeros trabalhos já demonstraram claramente que o midazolam, comparado a Propofol, tem pior desfecho. Gabriel, mas o Propofol, o midazolam, o Propofol não está sedando o paciente. Olha, talvez você não saiba utilizar a droga e não está usando a droga na dose correta, não está entendendo exatamente como que você deve infundir a droga. Mas midazolam e Propofol, equivalência de sedação, eles são iguais. A diferença é que você tem muito mais complicações na utilização de benzodiazepínico do que do Propofol. Alguém pode falar, mas e a dexmedetomidina, ou seja, o Precedex? Na verdade, quando você compara Propofol com Precedex, a maioria dos trabalhos não mostra muita diferença com primeira linha. Precedex e midazolam, sim. E a gente sabe que a sedação com Precedex, ela tem as suas nuances, assim, por exemplo, num paciente que você quer realmente que ele tenha uma redução do drive ventilatório, Precedex não é a droga ideal. Então, como eu disse, tem várias situações que você vai discutir. Mas de uma maneira geral, eu recomendo sedação com Propofol com primeira linha. Não tenha medo do Propofol. Você falou uma frase hoje muito boa, qual que foi? Cri, cri, cri. Em que momento? Eu falei várias frases hoje. Hoje lá na visita da Vera Leite, você falou que as pessoas não têm conhecimento, não tem mão de Propofol, mas não foi mão que você usou. Você usou uma outra frase que eu achei legal, que você falou assim, não foi a Lari, foi você não. Foi a Lari. Alguma coisa assim, tipo, as pessoas têm uma certa aversão pro Propofol porque não tem conhecimento da dose e tudo mais.
uma vez que a gente tenha familiaridade, você vai ver que é a droga muito melhor, você sabe, você vê isso, né? E aí eu vou pra analgesia, que eu acho que as pessoas superestimam também. Pra que usar fentanil? Eu sempre me pergunto, pra que usar fentanil? Eu quero controle álgico? Poxa, se eu quero controle álgico, um paciente que é virgem de tratamento, de opioide, por exemplo, morfina, 10 miligramas de 4 em 4 horas é uma dose bastante alta, por exemplo. Se você soma ainda aí com adjuvante de alguma outra medicação, próprio Precedex, ou que seja de pirona, você tem uma potência analgésica muito boa. Ah, Gabriel, eu tenho um politrauma, o cara chegou todo quebrado aqui, eu vou usar só a morfina, eu não consigo avaliar a dor dele. Poxa, talvez aí nesse caso você vai usar fentanil. O cara chegou queimado, grande queimado. Poxa, você não vai conseguir avaliar, é óbvio, você vai jogar pro alto. Uhum. Mas não é a nossa maioria das vezes, não é a maioria dos casos, não é nosso cotidiano. Nosso cotidiano é intubação por sepse, pós-operatório transitoriamente, edema agudo de pulmão. O que esses caras estão sentindo tanta dor que tem que usar fentanil? Uma potência aí 100 vezes maior do que a morfina. Então, eu não consigo entender como fentanil seja a minha primeira droga de escolha para analgesia em pacientes que eu estou sedando. Então, eu estou fazendo analgosedação. Claro, você pode querer utilizar o fentanil como um sedativo, mas também não é o correto, porque aí você vai ter que usar uma dose maior dele. Então, você quer fazer analgesia num paciente que está sedado, ou você quer só fazer analgesia e deixar ele confortável. Esse caso, eu não entendo porque a gente não utiliza morfina como droga de primeira linha. Principalmente que a gente falou agora há pouco sobre que a sedação ela deve ser o mínimo possível. Quando eu utilizo drogas de alto acúmulo como fentanil, de metabolismo de meia-vida um pouco mais longa e que com alta potência, poxa, eu não estou fazendo uma boa prática no meu entendimento. Então hoje, se eu tivesse que recomendar para a turma que está ouvindo uma primeira linha de sedação, na maioria dos casos, com algumas exceções, a gente citou aqui antes, Propofol e morfina. Essa seria a primeira linha. Propofol não está mais caro, quebrou patente, é uma droga hoje muito mais acessível do ponto de vista financeiro. Eu sei que muitas UPAs e PS não têm Propofol, então nesse cenário talvez midazolam e morfina, mas eu gostaria que o pessoal pensasse, refletisse um pouco mais sobre a utilização do fentanil, porque a gente está fazendo uma analgesia extremamente intensa e para a maioria dos pacientes ela não precisa, você não precisa disso tudo. Na verdade, acho que a galera usa mais como um sedativo mesmo do que realmente pensando em controle de dor. E aí lembrando que o que seda são os hipnóticos, né? Que é Propofol, midazolam, ketamina. Se você quer usar o fentanil como sedação, você está vendo errado. Exato. E aí você começa a embolar as coisas todas. E isso vem de uma cultura também, isso vem de tempos de cultura. Eu acho que, eu não sei porquê, em algum momento a gente começou a usar muito fentanil. Eu acho que tem até isso. Quando mudaram, que era seda-analgesia, começaram a falar analgosedação. Aí as pessoas usavam analgosedação utilizando o opioide como sedação. Não é o caminho. Uhum. Não é o caminho. E, obviamente, se você tiver mais estrutura, você tem ferramentas hoje, Knox, enfim, algumas ferramentas que te ajudam mesmo o paciente sedado a avaliar aí dor, então, ou algumas escalas faciais de dor e tudo mais, te ajuda a até, inclusive, avaliar se precisa aumentar a dose da morfina. Porque, assim, você falando de 10 de 4 em 4, você pode fazer 20, 30, e ainda assim vai ser muito menos dose, muito menos pior do que o fentanil. Muito menos pior. Muito mais vanguardista e seguro para o seu paciente do que o fentanil. O BIS também ajudaria em relação até a economizar material, porque às vezes você inicia a sedação, o paciente está muito agitado no início, você joga a dose lá em cima, justamente para tentar acalmar ele, e aí depois que ele entrega, ninguém vai lá e tenta reduzir, né? E o paciente fica lá para sempre. Esse é um ponto muito bom que você tocou, porque quando a gente começa a ver o BIS, você tem visto isso, a gente tem visto isso, você começa a ver isso, cara, você começa a aumentar a dose, o paciente tá agitado, vai ser um momento que aquela dose ceda ele. É mais ou menos, olha só, é que eu já pensei sobre isso um determinado momento que eu tava fazendo tratamento dentário. É engraçado isso, porque, pô, você vai lá e faz a coisa. Aí a dentista ela falou que eu podia usar 4 frasquinhos de xilocaína, lidocaína lá, de anestésico. Mas que isso eu não podia fazer, porque eu já cheguei falando que eu sinto que eu sou bem sensível à dor de dente. Mexendo minha boca. Aí ela foi e fez uma, e foi lá com aquele motorzinho, eu falei, nossa, me incomodou. Ela foi e fez outra.
Aí ela foi e fez a terceira, porque ainda me incomodou. Só que a partir do momento que ela fez a terceira, não me incomodou mais. O que a gente faz? A gente faz a quarta. Entende? O que quer dizer é que quando você ceda, chega um determinado momento, você acabou de falar, o que você acabou de falar, eu cedei, paciente agitado, foi aumentando dose, 30, 40, 50 ml de Propofol. Pô, o paciente cedou. A gente tem a sensação que se eu abaixar pra 40, ele vai acordar igualzinho, loucão. E não vai. Se fosse assim, todo paciente que você... Se fosse assim, era igual o filme. O paciente tá entubado e foi sedado. Aí você vai lá, desliga a sedação e o paciente acorda. Fazendo conta de matemática. Assim, vamos É despedir. lindo, né? É igual a gente já viu familiar, com frequência, fala assim, você pode desligar a sedação só pra gente conversar com ele. Não. Porque não é... A descida da sedação não é igual a subida. Subida você vai chegando no limiar e ele ainda, o cara ceda. E a partir do momento que ele ceda, ele entra ali, um monte de questões fisiológicas acontecem, que provavelmente a dose de manutenção ela vai ser mais baixa. Então, se você tem bis, ótimo, usa bis para fazer essa dose de manutenção. Agora, se você não tem bis, cara, você pode simplesmente sentar a cadeirinha, pegar o banquinho, que a gente sempre fala de terapia intensiva, e começar a baixar um pouquinho e monitorar. Pô, baixei. É igual você faz com Nora. Nora a gente coloca doido para tirar. Aí a sedação, a gente coloca, que a gente quer o RAS-5, e eu tô falando do cara que você quer deixar em RAS-5. Pro RAS-5, você chegou em 50 ml de Propofol. Só que aí você não vê se com 30 ele pode ficar em -5, com 20 ele pode ficar em -5. E certamente fazer isso, você expõe, além de custo, você expõe o paciente a muito menos efeitos colaterais da droga e, consequentemente, muito mais benefícios. E aí tem paciente também que evolui com disfunção renal, aquela droga ainda fica ali rodando. Quando ele evolui com disfunção renal, disfunção hepática. E aí é pior ainda, se você tem um paciente que evolui com disfunção renal, Ju, o mais certo, mais importante ainda é você pensar em reduzir ainda mais essa dose de manutenção, porque existe recirculação, paciente obeso, paciente muito idoso. Esse paciente vai ter uma cauda dessa sedação de manutenção muito menor, com certeza ele tolera, vai precisar de doses muito menores de manutenção do que um paciente habitualmente sem essas condições. Tá, beleza. E aí, cedei, agora atingi minhas metas, quero iniciar o desmame. Como que eu faço esse desmame? Eu vou diminuindo de pouquinho em pouquinho, eu desligo tudo de uma vez. Ju, a minha opinião sobre isso, tá? E assim, é uma opinião científica, assim, óbvio. Eu não gosto desse negócio de despertar diário, eu não gosto desse negócio de reduzir a sedação progressivamente. Claro que se eu tenho um paciente, por exemplo, que está sedado por estado de mal não convulsivo, é importante eu ir reduzindo, porque eu preciso reduzir o nível sérico, entendendo que de alguma maneira eu já controlei o limiar convulsivo dele. Agora, num paciente que eu intubei por sepse, por edema agudo de pulmão e sedei, e eu resolvi meu problema ali, te falou, por sepse, chocado, melhorou, resolvi meu problema, não preciso mais da minha sedação como tratamento. Desliga a sedação. Você não fica diminuindo dose de antibiótico, fica? Eu tô no 5º dia de meropenem, 1 grama de 8 em 8, eu vou baixar agora para 1 grama de 12 em 12. 1 grama de 12 em 12, depois 1 grama e meio, coisa. Alguém vai falar, Gabriel, mas não é a mesma coisa, porque a sedação, eventualmente, você tem efeitos rebotes, você pode ter efeitos rebotes, mas beleza, avalie e veja se tem. Tive, ok, agora eu sei que esse paciente eu não vou. Do lado do paciente, obviamente a gente tá falando, quando você tá pensando em desmame de sedação, a gente tá olhando já para um cenário de UTI, ou mesmo de emergência, mas você tem um mínimo de controle. Então, assim, sala vermelha, por exemplo. Então, assim, tira e vê. Pô, fez rebote, ficou muito agitado, não sei o que, não fez bem. Começa a diminuir, tudo bem. Aí você volta atrás e tenta diminuir aí pela metade, mas sempre tentando ser o máximo agressivo. O que acontece é que as pessoas aprenderam com um protocolo de... As pessoas que eu tô dizendo, mas, enfim, tô generalizando. Talvez nem a minoria faça isso ainda. Mas com um protocolo de despertar diário, por exemplo, que foi uma moda durante um tempo, em que se orientava a reduzir 50% da dose, blá blá blá. Isso não se faz. Tira tudo. Se você tiver algum problema por ter retirado tudo, aí você volta numa dose menor, você faz o caminho inverso, entende? Agora ficar tirando aos pouquinhos. Eu acho que o perigo também entra mais, aí entra de novo na parte do midazolam e do fentanil, né? Que o benzodiazepínico e o opioide vai causar grande dependência e a gente tem riscos depois de abstinência, de taquifilaxia dessas drogas, né? Então o despertar vai ser com certeza mais agitado num paciente
que não utilizou, né? Muito, muito bom e muito importante. Você falou porque quando isso acontece, Ju, na verdade, é fruto de duas coisas. Ou você, em geral, ou você deixou sedação tempo demais, mais do que ele devia, que quase sempre isso acontece, porque a gente está falando de tratamento, e aí você não usou, que é a segunda coisa, a sedação como tratamento. Por que eu quero dizer isso? Porque, por que motivo você vai deixar um paciente com mais de 48, 72 horas com sedação para um RAS -5 ou -4? Não deveria. De maneira geral, a gente sabe que existem situações. A gente está falando aqui de uma maneira geral. De uma maneira geral, você não deveria. Então, assim, se você não deveria ter tanto... E aí, o segundo problema, a dose de manutenção, que você falou muito bem. Será que eu preciso deixar os 50 ml de Propofol? Não. De midazolam? Não. Eu diminuo a minha dose de manutenção, então eu vou ter muito menos riscos disso acontecer. Então, ou as pessoas não ajustaram a dose de manutenção, ou elas deixaram por tempo muito mais do que o devido. E aí, quando isso acontece, você tem os problemas, mais frequência de abstinência, rebote e tal. E aí, você, de vez em quando, nem vou falar quase sempre, mas de vez em quando, você precisa fazer um desmame mais parcimonioso, em especial do opioide. Mas se você faz a sedação direitinha, com o tratamento, 48, no máximo 72 horas, com o mínimo de opioide possível, com o mínimo de dose de manutenção de hipnótico possível, tira logo, que você não vai ter problema nenhum. A gente sabe disso, a gente vive isso, a gente pratica isso, e o que a gente percebe é que, na maioria dos casos, fazer o contrário disso só atrasa, só aumenta a exposição do paciente ao risco. E é isso que a gente quer meio que acabar aqui com as ideias sobre isso. Entendi. E aí eu tinha trazido o último tópico aqui como agitação no desmame. Tô te respondendo rápido hoje, tá, né? Você tá direto. Tá vendo? Incrível isso, né, Luiz? Ele tá bem direto hoje. Hoje a cabeça tá mais acelerada. Eu ia trazer no último tópico a agitação no desmame, né? Eu acho que é um bem comum. Eu vou citar o Covid, eu sei que você não gosta de falar do Covid. Mas é porque a gente viveu isso intensamente no Covid, que era a agitação. Não sei se talvez os pacientes ficavam mais tempo realmente entubados, e aí trazia essa agitação maior pela tudo que a gente já falou até aqui, mas isso acontece, né? Muito. Acontece. E é legal falar do Covid nesse cenário. Assim, eu não gosto de falar muito do Covid, que pra mim, graças a Deus, é um problema resolvido. Eu gosto de lembrar das coisas do Covid, qual você trouxe agora. Lembrar das coisas positivas que a gente aprendeu, desenvolveu e tal. Mas tem muito trabalho de Covid que foi saindo da hora, falando do Covid como se o Covid estivesse aqui, estivesse manejando o paciente com Covid. Eu não me lembro a última vez que a gente teve um paciente entubado com Covid. Então, basicamente parece que foi um outro mundo, né? Uma outra vida. Foi um corte. Tem a história o editor da vida, a gente tem o Kaique editor, né? E tem o Luiz editor. E teve o editor da vida que fez um corte. A gente viveu a pandemia e, graças a Deus, pré-pandemia e pós-pandemia. Realmente parece que foi um mundo à parte. Mas o que você falou é muita verdade. Assim, pra mim, Ju, a agitação do Covid... E engraçado, esses dias alguém falou comigo assim, nossa, no Covid, né, é estranho, os pacientes não sedavam e tal. É que pra mim, na verdade, aquilo era uma realidade completamente diferente do que a gente vive de experiência. Porque o que é os pacientes não sedarem? Óbvio, eu tô falando aqui, mas poderia ter algum componente ali direto do Covid, de sistema nervoso central, para que dificulte isso. Teve até trabalhos que falaram sobre isso. Dificultasse a sedação. Mas para mim era muito... A diferença é que a gente tinha pacientes com alto metabolismo, extremamente inflamados, e alto metabolismo no sentido de serem jovens. Então a gente estava tentando sedar paciente jovem, com alto metabolismo, alta taxa de metabolismo, com uma alta biodisponibilidade, então seja mulheres e homens novos, com perfil físico que tinha uma alta disponibilidade, funções orgânicas de uma maneira geral extremamente ali ativadas, hepática e renal no primeiro momento, né? Eu tô falando do paciente chegando do Covid, chegava no Covid. Então não é o paciente que é acostumado a sedar. Lembra do Covid, agora em retrospectiva, e lembra se os pacientes que você sedava no Covid são os pacientes que você seda hoje. Não mesmo. Então não é que eles eram mais difíceis de sedar. Isso era uma população diferente, que a gente não está habituado. E não estava antes habituado. Entende? Talvez se você perguntar para um anestesista, por exemplo, ele vai usar drogas muito... E eu já perguntei isso, já conversei isso com alguns colegas. Eles usam doses
para fazer uma anestesia, uma cirurgia num paciente como você, como eu, em geral, doses altas ou associações de sedação, sedativos com opioides em altas doses, inalatórios e tudo mais, para justamente porque o seu metabolismo, distribuição, tudo que a gente falou antes é diferente do paciente que a gente, em geral, maneja hoje nas UTIs. E se você pegar um recorte do que você enxerga hoje, os pacientes mais agitados de UTI, mais difíceis de sedar, se você lembrar, eles vão se conectar um pouquinho com os pacientes de COVID, do ponto de vista de idade, perfil físico, perfil fisiológico, metabólico. Dito isso, a gente tinha um problema, e tem ainda assim, um problema de agitação. No COVID maior, por conta dessas questões, mas a agitação é algo que pode acontecer. E como eu encaro a agitação no desmame, Ju, eu costumo dizer que é o seguinte, a agitação, ela é multifatorial. Ela não é só por falta de sedação. Só que as pessoas acreditam que é por falta de sedação. A agitação é desconforto, a agitação é dor. Só que a dor não é fentanil. A dor é posicional, a dor é o cadarço que está machucando, a dor é o tubo. Esses dias a gente estava com a paciente, você lembra bem que o tubo, ela fez um machucado, uma ferida no lábio, e o tubo estava exatamente em cima da ferida do lábio. É como se alguém tivesse uma afta e alguém com um dedo de borracha cutucando a afta. Essa paciente não vai ficar agitada? Claro que vai. O tratamento para isso é fentanil? Claro que não. O tratamento para isso é diagnosticar, posicionar o tubo, fazer laser com a dentista, que foi o que a gente fez com o odonto, e resolveu. E aí se resolve a agitação, que não é sedar, que não é analgesia. Posicionamento. O paciente às vezes fica 48, 72 horas sedada, parado, claro, se mudando ali a posição dela, mas quando ela acorda, às vezes, se você me botar de barriga para cima, eu vou detestar. Eu só durmo de barriga para baixo. Com os braços amarrados. Com os braços amarrados. Então, mesmo com o braço amarrado, eu tô posicionado, aí eu começo a mexer, tá agitando, tá agitando, ceda, não. Vai lá e entende por que ele quer se posicionar, qual a posição que fica melhor para ele, a posição do braço, a posição do acesso, o manguito. Então conforto, e aí conforto é tudo que a gente falou, posição. Sabe qual que é o principal sintoma? Eu acho que eu já te falei isso. O principal sintoma que os pacientes intubados referem? Sede. 97% dos casos, 97% dos pacientes referem sede. Eles não referem dor, eles não referem que queriam estar dormindo sedado, eles referem sede. É óbvio, ele está 2, 3 dias com a boca aberta, que o tubo faz que a boca esteja aberta, completamente sobre o ar-condicionado, se não tiver um lugar, a maioria dos lugares tem ar-condicionado, seco, que é feita higiene oral e tudo mais, a boca está seca, o tubo de plástico na boca, secando aquele negócio, o cara acorda, ele tá com... E não sei se já ficou, acho que sim, fica com muita sede. Você fica agitadíssimo. Eu fiquei internada por diabetes insípidos, né? Quando eu fiz a minha cirurgia. Foi desesperador. Eu pedi água. Olha assim, que maravilhoso esse relato. Eu lembro que... É maravilhoso que foi em mim, né? A porta ficava aberta assim, ó. E bem na minha frente tinha um galão d'água. Eu olhava aquele galão. Sofrimento, cara. E eu falava assim, meu Deus, eu dava qualquer coisa pra beber essa água. Pronto, eu vou usar essa fala pra resto da vida agora, dando aula de sedação, porque é exatamente isso. Você tem o relato disso. Quem já ficou com sede e não conseguiu acessar é desesperador. Eu nunca cheguei a esse nível, graças a Deus, mas ainda assim, em níveis muito menores de não conseguir acessar, eu já fiquei extremamente irritado. Entende? Então aí o cara tá contido, tá deitado, tá no tubo, tá seco, morrendo de sede, que tem 3 dias que não põe água na boca. Mas ele tá com balanço hídrico positivo. Cara, isso não significa que você realmente atingiu ali o status volêmico adequado, enfim, para que ele não sinta sede. Tem o efeito da boca, o efeito local. O cara tá... E aí, você quer tratar isso com fentanil. A gente quer tratar isso com propofol. E não é. Então, o paciente agitado tem um monte de coisa. E tem uma... Eu não vou esticar todas as coisas aqui agora, porque também a gente fala muito isso nas aulas de sedação, mas tem um elemento que, além de tudo que a gente falou, para mim é muito importante, muitas vezes negligenciado. Quando a gente faz uma sedação, a gente está fazendo um hipnótico. O hipnótico, ele dá amnésia. Quando a gente desliga a sedação, a gente já falou, você não está assim,
Pra quem não tá assistindo, tô levantando a mão lá no alto. Nível sérico da droga aqui, lindo, paciente apagado, plou. O paciente acorda e tá ligadão, ativão. Não. Você, na verdade, tem um... Então, a partir do momento que eu desliguei a sedação, eu religuei o cérebro do cara, isso que a gente imagina, né? Eu religuei o cérebro do cara, do paciente, e aí religuei o cérebro dele, ele começa a lembrar de tudo, ele começa a ter coerência, ele sabe de onde ele tá. Então vamos supor que você seja uma pessoa bacana, porque nem todo mundo faz isso, mas você é uma pessoa bacana, uma médica extremamente qualificada, intensivista, maravilhosa, de formação, e aí você desligou a sedação. E aí você já sabe, Ju, que você deve, depois de desligar da sedação, ir lá e conversar com o paciente. Olha, você está com um tubo na garganta, se acalma e respira, você está aqui na UTI do hospital XYZ, eu sou Juliana, a equipe de enfermagem é tal, a gente tá aqui pra te ajudar. Toma aqui o botãozinho pra você chamar a campanha, se você precisar. Você foi lá e fez lindo. Saiu 10 minutos depois, o paciente tá igual o Siri da lata. O que você faz? Ceda. Não é você. O que a gente faz? Ceda. Só que tudo que... Quando a gente acabou de falar pra ele, ele entendeu. Só que ele tem o nível da droga, o cérebro dele não ligou. Ou seja, a amnésia que a gente tanto quer aconteceu. Isso é um efeito desejado da droga, não é um efeito colateral da droga, é um efeito desejado da droga. E aí aconteceu a hipnose, aconteceu a amnésia, e aí o que a gente faz? Vai lá e ceda de novo. Quando na verdade a gente deveria ir lá, igual aquele filme, sabe, como se fosse a primeira vez? Na verdade, como se fosse a primeira vez, tem o Adam Sandler. Não, não sei se você vai lembrar, o Tony 30 segundos. O Tony 10 segundos, você não lembra? Tem o peixinho do Nemo, como tem que é o nome? Tem o Nemo, a Dorothy. Isso! Mas tem acho que é Johnny 10 segundos. Quando ele vai pra deixar ela numa... Adoro esse filme. Quando ele vai pra deixar... Por causa da música final, acho lindo esse filme. Quando ele vai pra deixar ela numa casa de repouso pra pessoas com amnésia. Aí tem Tom 10 segundos. Aí tem o Tom 10 segundos. Que ele chega assim... Aí... Mas por que 10 segundos? Na verdade, o Tom chega e fala com o Adam Sandler lá. Olá, meu nome é Tom. Aí o cara apresenta, esse é o Tom 10 segundos. Aí o Adam Sandler pergunta, mas por que 10 segundos? Aí o cara fala, você vai entender. Olá, meu nome é Tom. Olá, meu nome é Tom. E a cada 10, ele esquece tudo que ele acabou de fazer nos últimos 10 segundos. E o paciente tá nesse Tom 10 segundos. Na aula eu vou até colocar esse slide, esse corte, até gostei dessa ideia. Ele tá nesse 10 segundos. Então você precisa fazer o que eu chamo de... Você precisa controlar o que eu chamo de agitação do despertar. A agitação do despertar é porque a pessoa está nesse contexto todo caótico, sem orientação. E quando muito você orienta, você consegue orientar uma vez. Só que aí quando você volta, você esquece que está esquecendo. Você esquece que ele está esquecendo. E quando você deveria orientar de novo. E eu te garanto, eu faço isso que eu já fiz várias vezes. Se você explica, volta, ou melhor ainda, traz a família, orienta a família e pede a família para fazer isso. Esse despertar, esse cérebro vai começar a ligar. A dose, o nível cérebro vai começar de fato a cair. E essas amnésias, elas vão se tornar cada vez menos... Você vai ter um tempo... Ou elas vão deixar de existir logo, em questões aí de horas, talvez minutos, no máximo, ou eventualmente um dia ou outro, dependendo de quanto você... E aí, o paciente começa a ficar conectado com a família, com você. E aí você consegue, então, despertar. Então, a agitação não é igual a sedação. A sedação deve ser seu último recurso. Brigar com o ventilador, detesto essa palavra brigar, você sabe muito bem, brigar com o ventilador, não é isso que acontece, na verdade é uma sincronia, então você tem que lá ajustar as sincronias, e às vezes o ajuste da sincronia é simplesmente liberar para ele fazer o que ele quiser, porque ele está nesse movimento de despertar, entende? Então, para mim, a agitação no paciente entubado, por exemplo, que não é o contexto do Covid, até porque a gente está falando aqui muito mais no processo de recuperação, de desmame e tudo mais, e você não usou por muito tempo prolongado, que o problema do Covid é que você usava a sedação prolongada porque a SARA demorava muito tempo. Aqui não é esse caso. Então, nesse contexto, é muito mais você olhar para vários outros fatores do que querer sedar de novo. Muito bom. Era isso? Era isso. Nossa proposta é não demorar lá, viu? 40 minutos. Foi o suficiente. Com certeza. Deu certinho. Grava essas perguntas pra gente fazer outras sobre sedação, tem muitas outras. Tem. Dá pra gente ficar aqui umas horas falando sobre isso.
Exato. A intenção é essa, né, Ju? A gente não fazer um podcast muito longo, esse tipo de podcast. A gente tá organizando alguns podcasts com convidados, que aquele podcast a gente ficou um pouquinho mais tempo, mas essa ideia é ser objetivo e trazer a prática. Eu acho que a gente conseguiu entregar bem, né? Também acho. Não, acho que foi. Você foi bem direto, por incrível que pareça. Você viu? Respondi muita carga de conteúdo aqui. Você entregou muita coisa. Em pouquíssimo tempo. Então é isso. Quer dar os recados finais? Já deu o começo. Pra seguir nas nossas redes sociais. Será que eu vou lembrar? Ah, não é possível que eu não lembro mais. Instagram, @MDEnsino. O Spotify, se você não estiver assistindo no Spotify, é MD Ensino, que é separado. Não bate não que vai fazer eco. É verdade. Lembrar de ativar o sininho, isso, avaliar, Deus, sininho, avaliar, ajudar a gente, ajuda a Residente aí. Compartilhar com as outras pessoas. É isso aí. Compartilhar no Instagram, por favor, ajuda a gente. Pode marcar também. Se você tá aqui, provavelmente você gosta do que a gente produz. É. Se você gosta do que a gente produz, ajuda a gente a levar a continuar, né? Exato, essa mensagem para mais gente. No YouTube, MD Ensino. Também lá no YouTube fica à vontade para avaliar, dar a avaliação lá. E a nova plataforma, a plataforma mdensino.com, que a gente está reestruturando ela. Tem uma novidade muito quente chegando aí, né, Ju? Várias, na verdade, mas muitas, uma da plataforma em si. Quem não sabe, ainda quem não tá lá, mdensino.com é uma plataforma gratuita, que hoje tem mais de 2.500 artigos. Toda semana tem artigos comentados. E além de lá ser a plataforma própria da MD Ensino, que a gente compartilha também nossos vídeos, nossas aulas, o nosso MD Plus vai entrar lá, todos os nossos cursos. Então, assim, é um ambiente que você entra em um ecossistema de aprendizado, sendo que 90% do conteúdo que está lá é gratuito. E se alguém quiser pedir algum podcast, algum tema, boa ideia. Pode mandar pra gente, que a gente faz também, né? Manda pra gente, manda na caixinha de perguntas do Spotify, se quiser, que tem a caixinha de pergunta. No pode deixar no comentário também, né? no YouTube e pode mandar no Instagram, nos cortes que a gente faz, ou até no direct também. Se tiver dúvida também, pode mandar lá Exato. pra gente. E a comunidade no Telegram. Essa é um lugar que é uma comunidade que está só lá na plataforma do Telegram. MD Ensino na Prática, só pesquisar ou mandar pra gente, que a gente manda os links. No YouTube o Luiz já deixa os links. E é uma comunidade que a gente fala sobre isso aqui, sobre vida diária. Você traz seu caso, a gente compartilha seu caso e a gente traz os nossos casos. E você ajuda a gente a tomar decisão na vida real, no dia a dia. Né, Ju? Isso aí, muito bom. Fechou? Fechou, Luiz? Fechou, Luiz. Abraço então, pessoal. Até semana que vem. E ajuda a gente a divulgar esse podcast. Valeu!